Olá, Piauí! Eu sou Jeane Mello e hoje quero te convidar para uma jornada que fala sobre vida, superação e cuidado. Está começando a série Jornada Azul – Viver com Diabetes. Durante o mês de novembro, vamos conversar sobre um tema que merece atenção: o diabetes, uma condição que já faz parte da vida de mais de 20 milhões de brasileiros. E este é o momento perfeito para falar sobre isso. Chegou o Novembro Azul, mês em que o mundo destaca a cor mais bonita para lembrar da importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do controle do diabetes. O Novembro Azul teve início em 1991, criada pela Federação Internacional de Diabetes, a IDF, com o apoio da Organização Mundial da Saúde e da ONU. O mês foi escolhido justamente por destacar o Dia Mundial do Diabetes, celebrado em 14 de novembro. Mas você pode estar se perguntando, por que esse tema me toca tanto? Bem, deixa eu me apresentar um pouco mais. Sou mãe do Enzo, que foi diagnosticado com diabetes tipo 1 quando tinha apenas 9 meses de vida. Hoje, ele tem 20 anos de vida e 20 de diabetes. Receber esse diagnóstico não foi fácil. Foi um momento inesperado e doloroso. Com o tempo, conseguimos ressignificar essa experiência. Transformamos o medo em aprendizado, o susto em força e o desafio em uma história de amor, resiliência e propósito. Essa vivência abriu um novo capítulo na minha vida: a busca por políticas públicas mais eficientes, acessíveis e humanas. Foi dessa necessidade que em 2011 fundei com um grupo de amigos a Associação dos Diabéticos do Piauí, a DIP, uma entidade que representa essa causa tão nobre e urgente. Enfim, sou mãe pâncreas, ativista da causa, vice-presidente da DIP, e é com o coração cheio de esperança que embarco com você nessa jornada azul. Serão 5 episódios com histórias, informações e exemplos reais para inspirar o autocuidado e estimular o melhor controle. Afinal, viver com diabetes é possível e viver bem é um direito de todos. Seja muito bem-vindo ao Jornada Azul – Viver com Diabetes. Antes de mais nada, eu quero agradecer a você que está comigo pela TV Cidade Verde, acompanhando essa jornada tão especial. Começo dando as boas-vindas à primeira convidada do episódio da série Jornada Azul, a endocrinologista doutora Lúcia Farias. A doutora Lúcia Farias, inclusive, já está comigo nessa caminhada de Novembro Azul há pelo menos uns 15 anos, o que torna esse momento muito especial. Bem-vinda e feliz novembro, doutora Lúcia. Obrigada, Jeane. É muito importante esse reencontro, né? Nós estamos, na verdade, há 15 anos nesse caminhar, porque essa caminhada é muito importante, principalmente porque a gente fala de uma condição de saúde que é muito importante, falar de diabetes. Diabetes é uma doença que se caracteriza por hiperglicemia. Você fala tanto em diabetes, e o que é diabetes? O que é diabetes? A gente começa por esse ponto, antes de falar de diagnóstico, que esse é o ponto de virada. A gente Exatamente. Só fala do diabetes a partir do diagnóstico, e isso vai fluir a partir de cada episódio, um ponto, um aspecto. Hoje é o começo, é o diagnóstico. A senhora já falou do diabetes, do que é o diabetes, como é que é feito o diagnóstico do diabetes, doutora Lúcia? Diabetes é uma condição de saúde, é uma doença, né? É uma doença caracterizada por hiperglicemia. E afinal, o que é a hiperglicemia? É o aumento da glicose no sangue. A glicose é o simples açúcar.
E a gente caracteriza por hiperglicemia e uma doença muito simples de diagnosticar. A gente hoje tem os postinhos de saúde, os laboratórios, você chega para qualquer médico, pode dizer, eu quero saber se sou diabético. Aí o que é que prescreve? Qual o exame que é prescrito? É fazer uma dosagem de glicemia, que é a glicose no sangue. A glicemia em jejum? A glicemia em jejum. Sempre nós, endocrinologistas, quando a gente prescreve, pede uma glicemia, a gente diz, fica em jejum de 8 a 12 horas, porque o exame se torna mais fidedigno. Sim. E qual é a taxa desejada, doutora Lúcia? Então, a glicemia, qual é o valor normal? Menor que 100. E aí você chega com o paciente, a glicose está 105. E aí? Você está naquela condição que se chama pré-diabetes. Então, assim, a gente tem que ter em mente isso. Menor que 100 é normal. Normal. De 100 a 125 é pré-diabético. E acima de 125, 126 ou mais já é diabético. Sempre observando se o paciente está em jejum de 8 a 12 horas. Então é bom sempre perguntar se a pessoa cumpriu direitinho o jejum. E, sobretudo, orientar. Eu acho que médico tem esse papel, não pode só pedir o exame, tem que orientar como é feito o exame. E, doutora Lúcia, uma vez que é feito o diagnóstico, a glicemia deu acima de 125, o que é feito ali no consultório? Normalmente a gente pede para confirmar. Eu normalmente tenho essa conduta. Existe outro exame que pode fazer. Sim. Por exemplo, a hemoglobina glicada é um exame super importante. Então, se você tem uma glicemia em jejum acima de 126, com a hemoglobina glicada acima de 6,5, praticamente sela o diagnóstico de diabetes. Quais são os tipos de diabetes? A gente sabe que tem vários, mas quais são os tipos, afinal? Assim, nós temos 2 tipos básicos. Diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Mas existe diabetes gestacional, existe diabetes secundário, algumas doenças do pâncreas, existe os diabéticos ligados a alteração genéticas, a mutações genéticas. E existe outros tipos de diabetes, até chegar ao diabetes tipo 5. Mas eu acho que, assim, a proposta aqui é dizer quais são os 3 principais. Sim. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e diabetes gestacional. O diabetes tipo 2 é o prevalente, é o prevalente, praticamente 90%. Esse tem um grupo de risco associado, um público-alvo. Existe. Qual seria esse público? Por exemplo, se você tem obesidade é o vilão mesmo. Você é uma pessoa que é predisposta a ser diabética. Já é um candidato. É um candidato. Se você tem história familiar de diabetes, você é candidato também. Quem não é sedentário, quem é sedentário no caso. Exatamente, também. É outra condição. Então, voltando a falar um pouco em pré-diabetes, quando a sua glicemia está aí entre 100 e 125, então aí é a hora de mudar estilo de vida. Então, esse nome é um nome muito assim falado, mas você precisa realmente prescrever mudança de estilo de vida. Ou seja, uma pessoa pré-diabética pode evitar ficar diabético. Se é obeso, corrija essa obesidade. Se não faz atividade física, tem que fazer atividade física. Então, tudo isso é a orientação que é um papel do médico. Eu vou aproveitar esse gancho que a senhora falou do pré-diabetes e vou pedir um vídeo enviado pela presidente da Associação dos Diabéticos, Valdete Martins. Vamos ver o que a Valdete tem a dizer, doutora Lúcia. Olá, me chamo Valdete Martins, tenho pré-diabetes e gostaria de saber a chance de eu ter diabetes. Há mais ou menos um ano eu tive esse diagnóstico de pré-diabetes, mas mudei o meu estilo de vida, adotei a atividade física de forma constante e também mudei a alimentação, mas a cada exame gera aquela apreensão, né, de saber qual será a minha glicada dessa vez.
Obrigada, Valdete, pela participação. Um beijo grande. Nossa Valdete, presidente da ADIP. Siga a ADIP nas redes sociais, @ADIPiauí. E aí, o que a senhora tem a dizer aí para Valdete Martins, doutora Lúcia? E aí, Valdete, querida Valdete. Então, assim, é importante eu mudar o estilo de vida mesmo. Por exemplo, a Valdete é uma pessoa, eu conheço a Valdete. Sim. A Valdete é uma pessoa magrinha, que eu imagino que ela faça atividade física, que ela tem um estilo de vida legal. Então, assim, por que a Valdete é pré-diabética? A gente precisa saber se ela tem história familiar. E aí, agora, chega um momento que a gente precisa usar remédio. A gente usa medicação em pessoas pré-diabéticas também. E tem medicações que são totalmente indicadas e consolidadas para pacientes pré-diabéticos. Então, de repente, pode não ser preciso, não é suficiente apenas fazer uma atividade física e corrigir a alimentação. Às vezes é preciso também tomar usar a medicação. Minha mãe tem pré-diabetes há uns 15 anos e ela faz parte desse grupo que faz atividade física, corrigiu a alimentação, mas ela precisa, sim, do medicamento e ainda assim ela se surpreende, né? Porque está lá sempre a glicemia em 110, em 112, 120. Às vezes ela até fica se questionando, será se ainda falta, né, fazer alguma coisa? Mas assim, uma vez que você tem o pré-diabetes, tem que se manter vigilante sempre. A ideia é ter essa luzinha acesa, né, esse sinal de alerta e buscar no dia a dia sempre ter esse estilo de vida saudável. Isso mesmo, doutora Lúcia? Então a vigilância é uma coisa assim que você tem que... É vigilância mesmo, como o próprio nome fala. Agora, é muito comum, por exemplo, as pessoas chegam a mim com glicemia 110 e com a hemoglobina glicada aí menor que 6. Então a gente faz um outro exame chamado teste de tolerância à glicose. É um outro exame que esse aí realmente elucida se você é diabético ou não. Porque se chega dessa forma que eu relatei e você diz, não, você é pré-diabético e pronto. Sim. Então é importante complementar a investigação e fazer um outro exame chamado teste de tolerância à glicose. É um exame simples, que algumas pessoas chamam curva glicêmica, mas é um exame que você tem que fazer e realmente diz, eu estou nessa categoria de pré-diabética ou pré-diabetes ou diabética mesmo. A senhora falou há pouco sobre a diabetes gestacional e eu vou falar, quem sabe a gente tem em casa uma telespectadora grávida que está passando por esse momento com o diagnóstico de diabetes gestacional. Esse diabetes, ele realmente é transitório? A gente precisa dizer duas coisas. Existem aquelas pacientes que são diabéticas e engravidam, isso é uma condição. E a outra condição é a paciente que não, às vezes é obesa, às vezes tem um sobrepesozinho e durante a gestação desenvolve uma hiperglicemia. Essa sim é diabetes gestacional, que ao final da gestação normaliza todas as taxas, mas que nós sabemos que tem estudos que essas pacientes ao longo da vida poderão se tornar de fato diabéticas. Hoje existe um protocolo que todo ginecologista segue. Em torno da 20ª semana você faz um teste de tolerância à glicose, que é esse teste que eu já me referi. Então, nesse teste, muitas pacientes grávidas, gestantes, descobrem que estão diabéticas. Então, isso aí assim, foi muito bom, esse protocolo, e todos os obstetras normalmente seguem. Muito bem. Doutora Lúcia, é possível dizer que existe um tipo de diabetes mais grave, por exemplo, o tipo 1 e o tipo 2? É comum algumas pessoas entenderem que quem faz uso de insulina, né, tem o diabetes tipo 1, tem o tipo mais grave da doença. É mito ou é verdade? Eu não gosto de utilizar esse nome mais grave. A gente sabe que o diabetes tipo 1, como é um diabetes de natureza autoimune, o paciente normalmente tem uma deficiência absoluta de insulina e o paciente sai do diagnóstico com uma receita de insulina. Não quer dizer que seja mais grave, mas é uma doença que você tem que ficar mais atento. Você tem que fazer várias glicemias, você tem que tomar insulina várias vezes, entendeu?
às vezes, e a maioria das vezes, tem que fazer contagem de carboidratos. Não é que seja mais grave. Eu conheço e eu tenho vários pacientes que são pacientes 20, 30 anos diabéticos e estão ali, estão seguindo. Já o diabetes Nós temos tipo na 2, ADIP o Felipe, que tem 50 anos de diabetes. tem 50 anos. O seu filho mesmo, Jeane. 20 anos de que tá diabetes. 20 anos de diabetes. Está tranquilo, Tá tranquilo. fazendo tudo na vida, estudando, fazendo a sua atividade física. E aí está aí, vivo, tranquilo, não é só vivo, não. O Felipe está, não sei se Vivendo ele- bem, é o viver bem é com o viver, diabetes. é o viver bem, entendeu? Então eu não diria que é mais grave. O diabetes tipo 2, como é mais de adulto, normalmente ele não vem só o diabetes, não. Ele carrega junto aí hipertensão, dislipidemia. E aí você tem que ter esse olhar mesmo. Mas é uma doença que você tem que olhar tudo. Então eu sempre digo, o endocrinologista, ele não trata o diabetes, ele trata tudo. A porque pessoa. A pessoa. E essa que é a intenção. Não adianta você querer dizer, ah, não, eu sou diabético e eu estou... Não, diabético, eu tenho inúmeros pacientes que têm 40, 50 anos que são diabéticos e vivem. Agora, não é uma condição que você diga, ah, eu sou diabético, vou ficar ali. Não, você tem que ter um olhar e seguir a sua vida. Eu penso assim, na minha vivência na Associação dos Diabéticos, a ter eu passei a fazer uma leitura de que o pior tipo é aquele que é negligenciado. Exatamente. Então, alguém que faz uso de insulina, mas que está atento, que está fazendo sua atividade física e está correndo atrás do prejuízo, essa pessoa está vivendo plenamente, está buscando, está fazendo boas escolhas, ela está vivendo bem. Agora, eu tenho um diabetes tipo 2, a pessoa está com obesidade, não gosta de fazer atividade física, não abre mão do doce, enfim, vai vivendo um dia de cada vez. Então, assim, é preciso realmente buscar viver bem com diabetes, seguindo tudo aquilo que o médico orienta, e isso vale para algumas pessoas que já falam da etiqueta, né, do diabetes, porque muitas vezes eu estava com meu filho pequenininho e aí vinha alguém e perguntava, ele tem aquela tipo, o pior tipo, aquela ruim, é a que ele tem? E eu achava até bem desagradável, né, mas eu entendia que havia esse entendimento, é por isso que eu lhe fiz essa pergunta. E uma coisa também que eu queria levantar aqui, da importância do protagonismo, né, do seu tratamento. Então, muitas vezes a pessoa não sabe nem qual tipo de diabetes tem, se é o tipo 1, se é o tipo 2, não lembra o nome de um remédio, às vezes quer falar com um profissional, às vezes na reunião lá da associação, é aquele comprimidinho azul, um pequenininho que é amarelo. Então, vamos ser protagonistas dessa condição, né? Realmente ter esse entendimento que é preciso, sim, saber pelo menos o básico, não é, doutora Lúcia? Certeza. Então, eu sempre digo, quando o paciente chega para mim, primeiro diagnóstico, eu falo, olha, você, a partir de hoje, você não está fora do que você faz, mas você tem que ter um olhar para isso. Eu começo sempre dizendo, falo assim, rapidamente da alimentação, sempre eu digo, olha, a gente tem que andar de braços com a nutricionista. Aí encaminho para a nutricionista, mas faço aquela dieta, tipo assim, a orientação básica. Aí eu falo, tem que fazer atividade física e tem que tomar alguma medicação. Aí eu digo, grave o nome dos seus remédios. Eles serão, a partir de agora, seus aliados. Então, não diga isso para mim, que é um comprimidinho dessa cor e isso, não. Você tem que saber o nome. Eu sempre falo isso para os pacientes. Tem que ser protagonista, né? Tem de fato. Exatamente. Eu tenho essa condição, mas não é isso aí que vai me deixar todo diferente. Mas eu tenho que ter esse protagonismo. O que é que não pode faltar numa consulta onde o diagnóstico é colocado ali para o paciente? O que não pode faltar é essa conversa inicial. A gente sempre diz, quando chega um paciente diabético,
recém-diagnosticado, é uma consulta que dobra o horário, porque você precisa conversar, precisa saber se ele tem familiares, precisa dar exemplos, e eu nunca falo de complicação na primeira consulta. E essa abordagem positiva eu acho muito boa eu também. nunca falo na primeira consulta de complicações, porque eu sei que a partir dali serão muitas consultas. Então vai chegar um momento que a gente fala isso aí. Eu nunca falo, mas eu, ao longo da caminhada, porque a caminhada é longa, aí eu digo, entendeu? E eu vou falando assim, isso é de cada pessoa, de cada pessoa. E talvez dizer, porque quando se fala às vezes, você tem uma doença crônica, às vezes eu me pergunto, será que a pessoa que está ouvindo, ela tem condição de interpretar que ela nunca mais vai deixar de ter aquela doença, de conviver, porque eu já estive com pessoas de diabetes tipo 2 que deixaram de tomar a medicação porque entenderam que estavam bem, ou que fizeram uma glicemia aleatória que deu ali 80. Não, eu estou bem, eu não preciso mais desse remédio. Eu sempre digo isso. É uma consulta que precisa ser um pouco mais demorada, não é, muito doutora demorada, Lúcia? porque as pessoas começam a usar a medicação e na próxima consulta está com a glicemia normal, está com a glicada normal. E eu posso suspender aqui? Aí eu disse, não, essa aqui, aí eu olho a consulta e digo, essa aqui é contínuo. Contínuo, eu digo sem pausa. Aí às vezes eu brinco, se você for viajar, você coloca primeiro os remédios, depois a roupa. Eu sempre digo isso, porque é dessa forma mesmo. Diabetes é uma doença que é uma longa caminhada. E o endocrinologista, ele é um educador, não é verdade, doutora Lúcia? Precisamos ser, né? Precisamos. Eu acho que para nós sermos bons endocrinologistas, nós temos que ter esse educar o paciente. E a gente escuta muito quando participa de palestras, eventos ligados ao diabetes, tem uma frase que é clássica dentro dessas conversas, e que a informação é o próprio tratamento. Verdade. Quanto mais a gente fala de diabetes, parece que é um tema que não esgota, né? Tem várias nuances, as descobertas, os protocolos, a alimentação. Quando eu comecei com o Enzo, o normal e o esperado era oferecer muitos diets para os filhos. Hoje já não é tanto. Já não é tanto, não é? Então tudo vai mudando e graças a Deus vem muita coisa boa. Tem a tecnologia, então é preciso estar sempre buscando, né, doutora Lúcia? Se interessando por esse tema. Aliás, tem uma coisa interessante que vale a pena a gente tocar aqui, é sobre a hiper e a hipoglicemia. Eu ouvi um podcast de um diabético do tipo 1, dizendo que só soube que existia hipoglicemia quando ele teve hipoglicemia, porque na cabeça dele o diabético só ia ter hiper, nunca ia ter chance de uma hipo. E é algo que assusta mesmo. E assusta demais. Então, por exemplo, eu também na primeira consulta, eu sempre falo de hipoglicemia. Eu coloco o que é normal, glicemia, qual é o nosso alvo, e digo, às vezes eu digo para a mãe, olha, a hipoglicemia, você assusta mais do que a hiper. Porque a hiper vai convivendo, mas uma criança com hipoglicemia assusta demais. Então é importante fazer essa orientação também do que é a hipoglicemia. E deixa que a gente fale de complicações depois. No primeiro momento é falar da doença. Por exemplo, você está, associação a DIP é um tratamento. É um tratamento. Você está junto, você poder compartilhar a sua condição, entendeu? É muito importante. Eu fico muito feliz que muitas vezes nesses encontros, nesse diagnóstico, os médicos prescrevem a DIP. Então, não é tão incomum receber alguém da associação com o papelzinho da médica escrito ADIP, né? Procure a ADIP, procure o pessoal. E eu acho realmente interessante, e lá também a gente faz isso, doutora Lúcia, a gente tem essa abordagem positiva, porque a gente quer estimular as pessoas para a saúde, mostrar que existe vida saudável com diabetes. Com diabetes. Doutora Lúcia, o que é que a senhora diria, né? Olha só que momento especial. Para alguém que está nos assistindo agora, acabou de receber o diagnóstico, o que é que a senhora diria para essa pessoa? Eu diria o seguinte, isso que eu já comentei, é uma condição que ela não está só. Você veja que é uma doença altamente prevalente. Então você precisa ter esse olhar, mas não precisa
ficar à parte da sociedade, da sua vida. Você não precisa, você precisa realmente cuidar dessa condição. Às vezes eu até não gosto de dizer você tem uma doença crônica. Eu não digo num primeiro momento. Ao longo da caminhada eu posso dizer que é uma doença que vai aparecer, mas quando você diz assim, às vezes eu digo até, faço até essa comparação, quando as pessoas chegam muito angustiadas, pai, mãe, vó, aí eu falei, olha, ele tem uma doença que ele pode seguir a vida dele. Se ele tivesse outro diagnóstico, se ele tivesse um câncer. Eu vou lhe falar. Olha a diferença. Ó, meu Olha a comentário diferença. é diferente mesmo. É muito bom, faz pensar. Quando o Enzo foi diagnosticado, uma das primeiras perguntas que eu fiz para médico foi: ele vai viver muito? Era uma mãe muito inexperiente e que eu não sabia que crianças com 9 meses podiam ter diabetes. É por isso que é tão importante um médico acolhedor, né, ter essa primeira conversa para apresentar uma luz. E é isso que o programa quer também, entrar na casa, na sua casa, para mostrar que é possível viver bem com diabetes. Eu estou muito feliz com sua presença, doutora Lúcia. Muito obrigada por estrear comigo, fazer comigo esse primeiro episódio do Jornada Azul. Eu agradeço e sei do seu comprometimento. Por isso, quando você nos convidou, eu fiquei pronta. Eu cancelei meus compromissos. Porque eu acho que é importante. Isso aqui é tratamento. Quantas pessoas não estão nos vendo? E nós precisamos dar voz a essa causa. Exatamente. Falar de diagnóstico é importante. É isso aí. Estou muito feliz. O Jornada Azul continua. Depois do intervalo comercial, a gente vai falar sobre saúde mental e diagnóstico. Não sai daí, é rapidinho.